Vamos lá. Câmara impõe derrota ao governo e deixa MP, que aumenta tributos, perder a validade. Deputados votaram para nem analisar o conteúdo da MP em uma movimentação, olha só que canalhas, né, Globo? Em uma movimentação liderada por partidos do Centrão. Governo que previa 20 bilhões em arrecadação, eu vou te ensinar a desmentir a matéria da Globo, tá? Então presta bastante atenção. Governo previa 20 bilhões em arrecadação, agora vai ter que buscar outra fonte de receita. Aqui o placar, né? 251 a 193. A gente vai ver certinho. Quem votou, quem não votou. O texto foi apresentado em julho como uma alternativa ao decreto presidencial que havia elevado o IOF em diversas transações. Medida que gerou forte reação política, acabou sendo revogada. Posteriormente, o STF reabilitou parte do decreto por entender que era legal. Mas o governo, que busca aumentar a arrecadação para fechar na meta as contas públicas do ano, publicou a medida provisória para elevar alguns tributos. A medida provisória não convenceu a maioria do Congresso. O aumento de alíquotas é visto como resistência. Críticos da política fiscal argumentam que o governo deve atingir a meta das contas públicas cortando gastos e não aumentando alíquotas de tributos. Tal derrota para Lula e Haddad. Lula diz que é pobreza de espírito misturar votação de MP com questões eleitorais. Só MP, presidente. Vamos falar sobre MP 1303? Tem algum plano caso não aprove a medida provisória alternativa ao IF? Você manda uma medida provisória para o Congresso, ela seja aprovada. Se ela não for aprovada, vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu sinceramente acho que o Congresso Nacional, que tem nos ajudado muito, não posso me queixar do Congresso. Puta barulheira. Taxações que a MP previa. Elevava de 9 para 15 a cobrança de CSLL. Ampliar a tributação geral de 12 para 18 sobre a arrecadação das bets. Inclusive bets ilegais também acabou entrando no projeto. Um negócio bizarro. O governo também queria taxação sobre títulos atualmente isentos, como a LCI e a letra de crédito do agronegócio. E acabou entrando depois mais um monte de coisa. Também criptomoedas, tá? Criptomoedas também ia entrar. E aí, meus caros, vamos lá. Essa aqui é a medida provisória 1303 de 2025, de autoria do Poder Executivo, vinda do dia 11 de julho, tá bom? Dispõe sobre a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país e dá outras providências. Certo? Que as leis que ele altera, tudo mais. Pois bem, aqui a gente vê um pouco da tramitação. Renato, que coisa chata. O que interessa, meus caros, é a gente avaliar. Aqui tem várias pessoas que protocolaram requerimentos de retirada, outros tipos de requerimento. Pois bem, o primeiro a ser analisado foi o do Kim Kataguiri, porque ele também já tinha protocolado ontem. O moleque é brabo demais, tá? Beleza, protocolou aqui o requerimento e tal, né? Aqui tem o requerimento de retirada da matéria de pauta. E aqui vem o que nos interessa, né? Aqui vem o que nos interessa. Como é que foi votada o requerimento do senhor Kim Kataguiri, né? Então, com 251 votos sim, 193 votos não. 444 votos ao total, né? O presidente não vota pelo artigo 17. Aqui como orientou os partidos. Então, vamos lá. Isso aqui é uma requerimento, tá, pessoal? Para retirada de pauta. Se é para retirar de pauta, é para votar sim, para retirar de pauta, tá? Então você vê aqui, ó, que a Federação do PT orientou que não, o PDT não, o PSB não, o PSOL e a Rede também não. A liderança da maioria liberou, o governo orientou não, né? E aí começaram a rolar os votos, pessoal. Os votos separados até por partido. Ou seja, quem votou não, votou com o senhor governo. E aí teve alguns votos aqui que me surpreenderam, né? De quem votou com o governo. Aqui o deputado Amon Mandel votou com o governo. Aqui tá separado por partido, tá, pessoal? Separado por partido. Aqui pelo MDB, ó, o Emanuel Pinheiro Neto lá do Mato Grosso votou não, o Fábio Teruel votou com o governo, votou a favor de imposto, né? Beleza, aqui tem os deputados, vou dar mais um aqui para vocês acompanharem junto comigo, né?
o que tem de interessante. Esses daqui são os deputados do MDB. Os deputados do Novo votaram para retirar, votaram corretamente. O PCdoB inteiro votou para aumentar imposto. O PDT inteiro votou para aumentar imposto. Os 14 do PDT. E aí o PL começou a, né? Vamos ver. O deputado Antônio Carlos Rodrigues, né, que é aquele que defendeu o Alexandre de Moraes, votou para aumentar imposto. Tá? Votou para aumentar imposto. Quem mais do PL votou para aumentar imposto? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira chegou na hora de votar e votou para aumentar imposto. Momentos depois de ter feito a merda que ele fez, ele foi lá e tuitou. Fiz campanha contra o dia todo a MP 1303 e cuidando da minha filha recém-nascida aqui. Me confundi e votei errado. KKKKK. Me confundi e votei errado. Breno mandou R$7. Fala Renato Batistuta, e o tratoraço da época do mito? Deu em quê? Terminou em pizza mesmo? Em pizza, meu irmão. Obrigado aí pelo Live Pix. Nunca mais vou falar disso aí. Então aqui, ó, Nicolas, ó. Me confundi, votei errado. Mais de 40 mil reais, né? Moisés Pacheco mandou R$10. Renatão, essa questão do presida da Câmara não passar a pauta, não há consequências para ele? Deveria haver, né? O que pode haver não vai vir do STF, não vai vir do governo contra ele. Vai ser quando ele tentar se reeleger e torcer pra ele não ser reeleito, porque hoje ele tá fragilizado. Pode acontecer isso. Mas os caras acumulam um poder gigantesco, cara. É bizarro. A ele. Mas graças a Deus foi retirada de pauta. Chega de impostos! Vence o Brasil! Né? Aí ele já começou a falar de Adélio Bispo, já dá um RT aqui numa página bolsonarista, supostamente de humor, dizendo que agora o Alexandre de Moraes vai decidir, né? Querendo minimizar o voto dele, né? É uma situação patética e que mostra, assim, o Nicolas tá tendo um mês, assim, horroroso. E eu vou explicar aqui mais uma coisa que aconteceu. Olha, isso aqui me tirou do sério, tá? O Nicolas, ele havia sido nomeado relator do projeto que classifica o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Algo que nós já vimos falando na Valete desde 2023. Desde 2023. No início de 2024 eu já estava em El Salvador falando com os ministros do Bukele. Tem tudo aí no Valete Plus, tem no meu curso de Geopolítica também, curso de geopolítica.com.br. Um monte. A revista da Valete de um ano. Já a gente falando disso. Precisa urgentemente equiparar essas organizações criminosas a organizações terroristas. E aí o projeto começou a avançar e o Nicolas foi colocado ali como relator, né? Cartéis mexicanos e traficantes da Venezuela, o Tren de Aragua, foram classificados como narcoterroristas pelo Donald Trump e o Lula, obviamente, se recusando, né? Porque será? E aí o cara tem um negócio desse na mão, a chance de fazer história, e olha aí que ele faz, né? Agradeço ao Nicolas por ceder a relatoria. Ele cedeu a relatoria para o Derrit. E o próprio Derrit justificou dizendo que o Nicolas, ele não quis ficar com a relatoria deste projeto porque ele estava com medo. Ele estava com medo de escrever um relatório. É inacreditável. Tentando achar aqui ele falando que ele ficou com medinho. Cadê? Bom, achei aqui do site da Bahia, mas serve. Ele abandonou a relatoria do projeto e citou ameaças. Segundo Ferreira, sua decisão foi motivada pelo fato que Derrit já tem um trabalho à frente do combate ao crime. Tá? Ele é uma pessoa que trabalha com combate ao crime há anos. Houve também um contexto não somente de ameaças que estavam vindo, como também da estrutura de segurança que tenho e a que ele tem como secretário de segurança. A gente sabe que hoje recebemos diversas ameaças de diversos locais em relação ao crime organizado. Precisamos não confundir coragem com imprudência. Ai, meu Deus do céu. Ou seja, meus caros, arregou, assim, de maneira patética, com medo de fazer um relatório. Puta que pariu, que covarde, cara, que
Que covarde. Enfim, até o novo relator, próprio autor do projeto, falaram que ele ficou com medo das ameaças. Oh, meu Deus do céu. Na hora de votar a PEC da bandidagem, ele não tem medinho, né? Na hora de votar errado para aumentar imposto de você, ele não tem medinho. Eu fico imaginando se a gente tivesse medo de falar e fazer as coisas. Eu fui agora, faz 2 meses, eu tive na cidade mais perigosa do Brasil. Pra gravar, pra expor, pra denunciar, pra mostrar pro resto das pessoas a situação que tá. Pra entrar dentro de invasão. Quantas invasões eu já não entrei aqui no estado de São Paulo? E quantas a gente já não conseguiu recuperar? Vocês são testemunhas disso. E o cara com um monte de policial federal fazendo a segurança dele. Lá em Brasília, lá na casa do caralho. Ele tem medinho de escrever um relatório. Você, Nicolas, como você adorava dizer, você é um homem de geleia. Você é um homem de geleia. Seu fraco. A tua função é essa. Escrever relatório, assumir relatorias, fazer projetos. Você tem medo de fazer um relatóriozinho na Câmara dos Deputados. Vá pra casa do caralho, seu covarde. Homem de geleia. Fraco. Eis a diferença. Por isso que você não vai ver o discurso que é feito pelo MBL, o discurso e as ações que são feitas, saindo da boca de um fraco desse. Exatamente, com toda a segurança que um deputado federal tem. Anda de carro blindado, mora em apartamento funcional, tem motorista, tem segurança, tem agente da Polícia Federal, tem tudo. E não quer fazer um relatóriozinho porque fica com medo. Fraco. Você não faria 5% do que a gente faz. 5%. Você não iria, assim... Ai. Cada coisa que a gente já fez, que você olha um bosta desse que não tem coragem de fazer um relatório. Olha. Mas na hora de votar pra aumentar imposto, aqui ele se confundiu. KKKKKKK. Ele se confundiu. Que engraçado. Enfim, 2 deputados do PL votaram a favor de aumentar imposto, né? Do Podemos, né? Do Espírito Santo, Ceará... de Minas, a Renata Abreu também votou a favor de aumentar imposto, Rodrigo Gambale a favor de aumentar imposto, Podemos aqui quase que inteiro, né? Vamos ver o PP. O PP tem um contra ali na Bahia. Opa, deixa eu tacar na tela. PP tem um contra ali na Bahia. O PP tirando um aí, o resto votou contra aumentar imposto, né? PRD teve um que votou a favor de aumentar imposto. O PSB, todo mundo menos um a favor de aumentar imposto. PSD, aquela salada típica de centrão, né? Partido todo rachado, todo centrão, né? O PSDB, a gente se surpreende que exista. E obviamente dividido aí também, né? O PSOL todo a favor de aumentar imposto, o PT todo a favor de aumentar imposto, o PV todo a favor de aumentar imposto, a Rede, o namorado da Fátima Bernardes, a favor de aumentar imposto, republicanos como partido do Centrão meio a meio, mais contra do que a favor, Solidariedade contra aumentar imposto, um a favor de aumentar imposto, o resto contra. União Brasil, o que é ministro lá a favor de aumentar imposto. Daniela do Vaguinho. Foi ministra, né, também. Esse aqui que foi ministro também. Esse aqui que é do Acre, do Rio. Mas o resto aí contra aumentar imposto. Foi essa a votação, rapaziada. Essa foi a votação. E é assim que votaram os deputados. Cada deputado. E tem gente que errou o votinho. Coitadinho. É muito difícil votar. É sim ou não? Eu preciso votar não. Puta, votei sim, cara. Puta, votei sim. Puxa vida, cara. Acabei votando pra aumentar imposto. Putz. E aí saiu matéria no Estadão, ó. Nicolas vota errado em MP de Lula e é cobrado pelo MBL. Votação do MP prevê novas regras de tributação sobre investimento.
parlamentar foi duramente criticado por aliados da direita. Aliados da direita? Por favor, moça, não me inclua nessa nomenclatura patética. Me citaram o William Rocha, chamando ele de agente do governo Lula. E aí ele falando aqui, ó, que... Ai, votei errado, kkk, porra! Acontece, né? Acontece, claro que acontece. Claro que acontece.